Fala, iluminados! Eu sou Beto Renato. Hoje nós vamos falar sobre a NBR 8995 e tem pessoas muito queridas. Tudo bom, Silvia? Tudo bem, meu querido? É sempre um prazer. Tudo jóia. Tudo bem, Mara? Tudo bem, graças a Deus. Hugo, você está por aí? Você está com o microfone fechado? Fala, galera, estou aqui. Boa tarde, todo mundo aí. Que bom. Eu estou terminando de almoçar, vou ouvir e já ligo a câmera aqui. Fica à vontade. A ideia aqui é a gente trocar ideias e pensar. Então, vamos contar um pouquinho a história, né? A gente tem... Eu acho que a Silvia é a melhor pessoa para poder explicar um pouquinho melhor para a gente essa NBR e depois a gente chega por que a gente tem pontos a melhorar, o que a gente pode pensar sobre ela. Conte um pouquinho, Silvia. O que você quer falar sobre o NBR 8995-1? Conta um pouquinho, a 8995, explica se ela é uma norma importada, se isso é bom, se isso é ruim. Olha, Beto, em 2010, nos reunimos um grupo grande de lighting designers, muita gente aí do grupo, estava a Paula Cardenós, o Éder, a Juliana Evastita, o professor Isaac Rosenblatt, o Rui, acho que quase todo mundo do nosso meio de iluminação passou nas reuniões. E a gente tinha uma norma que era 5413 e que ela estava antiquada porque ela não atendia mais os preceitos do design universal. Porque hoje, quando a gente fala, desde 2006, quando entrou a NBR 9050, que é de acessibilidade, a gente tem que ter todos os espaços adaptados para todo mundo. Então, o espaço tem que ter um design universal que tem que receber qualquer pessoa. E a 5413 tinha aqueles níveis, né? 3 níveis, podia ser X, Y ou Z. Isso não atende ao preceito de design universal, ela ficou ultrapassada. E, na época, a gente poderia revisar aquela norma, que estava totalmente ultrapassada, só que a gente entendeu que a ISO já estava muito mais bem estabelecida. Então, foi feito um convênio, inclusive foi a Bilux que ajudou a comprar a norma, a fazer a tradução juramentada, a fazer esse convênio, a gente adotou a norma ISO. Então, hoje a gente tem uma norma ISO, CIE 8995-1. A CIE é um organismo internacional, a ISO também. Então, a mesma norma que tem na Europa hoje, a Europa inteira adotou essa norma, é um signatário, ela também é utilizada no Canadá e ela também é utilizada na Austrália. Então, do ponto de vista técnico, a gente está bem atualizado. Ela deve estar entrando em revisão em breve, e quando ela for revisada e ela entrar em vigor, a gente vai novamente fazer essa tradução com algumas adaptações mais de leitura, né? E ela vai ser novamente adotada. A gente mudou agora, o presidente do comitê é o Plínio Godoy. Antes era o Éder, e o Éder assumiu a presidência da ASBAE agora, e aí chefiar duas coisas tão importantes assim fica um pouco difícil, né? Então, o Éder foi para a ASBAE, que ele foi eleito presidente, e quem assumiu a diretoria da revisão das normas técnicas do CB03, que é o Comitê de Iluminação, da nossa área, né, dessas normas de iluminação que são relacionadas à iluminação pública, que a gente está revisando, e o Plínio trouxe diversas inovações para o comitê, que ele pediu, assim, uma tarefa bastante árdua, que a gente vai dar uma modernizada aí, a partir do ponto de vista de normas técnicas. Sempre tem aquela bagunça, né, das pessoas que elas acham que não tem tudo na norma de iluminação no 8995-1, porque não tem uma tabelinha escrito residencial. Mas, se ela está escrito ali banheiro, o banheiro vale para todo mundo. Se está escrito ali cozinha vale para qualquer tipo de cozinha, inclusive para a nossa. Então, tem que saber interpretar, ler a norma e levar isso para o lado positivo. E eu acho que a Maíra ela pode explicar muito melhor do que eu a questão da obrigatoriedade. Porque muita gente fala para mim, mas norma técnica não é obrigatório. Não, norma técnica é lei, ela é obrigatória sim. E a Maíra é mais embasada do que eu nessa questão legislativa. E eu prefiro que ela dê sequência. Depois vocês podem voltar para mim com perguntas aí. Obrigada, querida. Claro.
Como você prefere? Eu dou continuidade? Não, desculpa, a gente caiu na conexão. Eu quero dizer que todo mundo é mais que livre para falar. É só a gente, como tem bastante gente, todos são bem-vindos, é só fechar o microfone. E eu fiquei com uma coisa aqui, Mayra, prazer. Você falou uma coisa quando eu te convidei, que eu não entendi exatamente, eu vou tentar repetir. Mas você explicou que automaticamente as normas estão sendo substituídas por normas internacionais. Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Eu vou pegar o primeiro gancho da Silvia e já te explico, porque já vai por esse caminho. Como a Silvia disse, as normas técnicas, elas não são leis, elas são normas infralegais, elas estão abaixo das leis. Elas não têm obrigatoriedade, mas uma lei pode torná-las obrigatórias. E no caso abrangente, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei, né, de 1990. Então, ela diz o quê? Que é proibido colocar, né, fornecedores colocarem no mercado produtos ou serviços que não atendam às normas ABNT. Só que no Código de Defesa do Consumidor fala de normas brasileiras. Só que agora, em fevereiro de 2020, foi publicado um decreto que disciplina um inciso da Lei de Liberdade Econômica, que fala sobre a adoção de normas internacionais, caso não haja uma norma brasileira atualizada, que não esteja atualizada com a tecnologia atual, só que ela disciplina como que a pessoa, né, que gostaria de adotar essa norma internacional em detrimento da brasileira, como que ela tem que agir, né? Quais são os passos que ela tem que dar, contato com a ABNT e outras coisas. E, então, resumindo, a ABNT agora, ela está adotando cada vez mais, né, normas internacionais. Então, a gente tem que estar preparado para receber normas mais restritivas, que vão ter mais requisitos a serem. Elas são mais exigentes, né, Silvia? Concorda comigo? As normas internacionais, elas são mais exigentes. Por isso que a gente... Pode falar, Silvia. A gente, às vezes... Eu acho que assim, a gente, como é um país que faz as coisas muito no jeitinho, a gente acaba chamando de exigente as normas internacionais. Mas elas, na verdade, são relacionadas à segurança, né? Então, ele já tem um histórico aí de vários acidentes e norma técnica serve para não morrer ninguém, entendeu? Para ter segurança, para ter melhor qualidade nas instalações, para ter projetos de melhor qualidade em todos os pontos de vista. Eu acho que o Brasil tem mania de se basear por baixo, né, dos commodities, assim, o que a gente escuta muito das pessoas, isso aqui não é para o Brasil, qualquer porcaria serve. Não é bem assim, né? Eu acho que aquilo que você faz bem feito, você tem a vida toda. Então, a gente tem que mudar um pouco essa cultura. Mas eu fiquei em dúvida aí num ponto, ver se alguém consegue me ajudar. A gente está falando que as normas internacionais são mais rigorosas. E os questionamentos que eu vejo dentro de grupos de iluminação são dizendo assim, a norma não especifica. Teoricamente, seria menos rigorosa. E aí eu queria entender o que falta nessa norma que poderia ter pontos fracos e dizer que está todo mundo mais que convidado a abrir o microfone, ou levantar a mão, enfim, vamos participar. Como é que a gente pode melhorar isso? Ninguém vai se pronunciar aí. Talvez a Silvia, que conheça mais a norma, possa dizer, mas às vezes a redação, né, Silvia, pode dar interpretação, né, equivocada. Talvez a tradução, tem que ter muito cuidado com isso, tradução da norma, né? Eu não sei como é que foi feito, teve um espelhamento de comissão, como que foi feito, Silvia? Foi dentro
Ah, não, você acabou de dizer, foi Não, dentro da comissão não, mesmo? da comissão, a gente fez o espelhamento, sim, foi feita uma tradução juramentada, mas a gente adaptou os termos aos termos que a gente utiliza aqui no Brasil. A norma está bem escrita. O que eu acho é que tem gente, talvez, que não esteja muito familiarizado com academia e com leitura de norma técnica e estranha um pouco a leitura. Eu, particularmente, sempre fui, tenho um apreço pela leitura, né? Sempre li todas as normas técnicas, pelo menos uma vez na vida eu leio uma norma técnica. E eu mantenho elas, assim, eu gosto de ter elas em papel, porque eu anoto, faço nota de rodapé, eu pesquiso, porque às vezes a pessoa acha que não tem, mas também não procurou, entendeu? Eu vejo que o Brasil tem uma certa preguiça, um pouco de uma vontade de produzir conteúdo. Então, assim, se eu te contar uma coisa, ele não está preocupado se aquilo é verdade ou não. Ele passa aquilo adiante e paciência. A gente tem no mercado, outro dia, o Hugo trouxe... Quem que trouxe o negócio do suspiro de luz? Que eu não lembro mais, que falou, tipo assim, o pessoal inventa termos, entendeu, no mercado que não existe, gente. Suspiro de luz, só se for o nome de um doce servido num restaurante, porque... Não... Ai, quem chegou? Luciano Rosito! É só ligar a luz aqui. Então, assim, acabou inventando termos técnicos que não existem, porque a norma técnica é técnica, não tem jeito. E não é por isso que ela é ruim. Então, se a gente falar em fluxo luminoso, quem estudou aquilo sabe o que quer dizer. Se você fala em lumens, você já sabe. Se você fala lux, você sabe o que quer dizer também. Então, não precisa inventar nomes que não existem para ressignificar a norma, porque está tudo lá. Mas, Silvia, eu acho que assim, o ser humano ele tem resistência à mudança, tudo que a gente aprende, né? Por exemplo, eu, quando nós estudamos iluminação, era a NBR 54.3, e ela tem uma lógica. Quando você... Porque a 8995, ela tem outra lógica, ela não vai... Você saiu de atividades laborativas, ela não é por espaço, ela é por atividades, e a outra é mais por espaços. Então, muda-se a lógica, já existe um processo de adaptação e de entendimento. Mas tem tanta gente tão qualificada aqui que eu estou vendo e que podia nos ajudar e podia colocar o seu ponto de vista também em relação a isso. Eu te confesso até que... O Eduardo... Eu vou até depois fechar o microfone. Quem mais está aqui? O Rodrigo Assis. Gente, que luxo tá isso aqui. Ninguém tem dificuldade com a norma está perfeita. Como é que é essa história, gente? Luciano. Eu coloquei uma dúvida para as pessoas aí, porque geralmente quando a gente começa a ver esses movimentos dentro e fora do país, isso acontece, é claro, né? Movimentos que são muitas vezes bastante positivos, como esse das normas, né? Ou seja, da atualização das normas e de sua preocupação com a segurança. Mas eu coloquei uma pergunta aí no chat, né? E eu vou até colocar ela aqui online para ver o que as pessoas acham disso também, né? Porque a mim me parece também que a gente também tem que ficar um pouquinho esperto com o que vem de fora, porque você sabe que muitas vezes por trás de tudo, né? Quando a gente quer saber alguma coisa, corra atrás do dinheiro, né? Então, uma questão que eu coloco ao grupo é o seguinte: quando essas normas internacionais chegam ao país, qual é o impacto que elas exercem sobre nossa indústria e serviços? Nesse caso, as normas não poderiam ser utilizadas por países do primeiro mundo como ferramentas de guerra comercial? Porque nós vamos ter que cumprir uma agenda que não é nossa, e muitas vezes nós não estamos preparados nisso. E esse tempo da adaptação pode levar, por exemplo, a indústria brasileira a ter vamos dizer assim, uma falha no passo, né? Até ela poder acompanhar essas novas normas para conseguir fazer com que seus produtos sejam aceitos pela norma, isso pode ser um problema para a indústria brasileira. O que vocês acham disso? Olha, eu acho que não, porque eu acho que a indústria brasileira é preguiçosa, ela acaba não investindo em tecnologia. A gente pode estar investindo em design, desenvolvimento, porque o Edu mesmo que ia falar, desculpa que eu interrompi, vive desenhando luminárias e não tem fabricante que quer fabricar. Então, assim, a indústria brasileira tem que começar a produzir conteúdo, não ficar copiando conteúdo. E o Hugo realmente falou aqui, ou seja, não é lei, obrigado por esclarecer. Hugo, você não entendeu o que ela falou, porque eu acho que ela vai
explicar de novo depois para você, Maíra, porque a norma técnica tem que ser seguida sim, ela é obrigatória, por determinadas situações. Depois eu falo. Eu acho que em relação à indústria nacional, assim, ela já, por essa questão de protecionismo contra o exterior, ela já pecou. Há muitos anos atrás, até se falava muito que os reatores não eram reatores, eram acendedores. Então, a indústria nacional se nivelou por baixo e nunca fez frente à indústria internacional. E não tem mais espaço para isso, cara. O mundo está extremamente globalizado, não tem espaço. A indústria nacional, ela, pelo que eu tenho acompanhado, os principais parceiros do escritório, ela está andando bem, ela está se preparando para isso, ela já está buscando o mercado latino, está buscando o mercado latino europeu, tipo Portugal, Espanha e tal, sabe? Então, ela já está dando os primeiros passos, assim, nem são tão primeiros passos, entendeu? O que há, sim, que é muito ruim, são cargas tributárias sobre a indústria que são absurdos, né? Principalmente essas leis tributárias de... Agora me fugiu o termo, que eu compro um produto em São Paulo para chegar no Rio Grande do Sul, ela tem mais uma substituição tributária. Substituição tributária, realmente. Então, isso é um absurdo, né? Eu até usei... Cada um quer morder um pouquinho, né? Quer morder um pouquinho. Eu usei sobre esse aspecto, Eduardo, é realmente complicado, né? Mas eu vejo também, muitas vezes a indústria nacional ela pecou em não se modernizar, e parece que tem uma coisa muito interessante que a Silvia falou, que é essa questão da cópia, né, de produtos lá fora. Você percebe muito claramente isso em alguns setores da indústria. Parece que uma cultura que nós temos da não contratação do designer de produto, né? E eu acho que isso tem que também ser revisto. Pelo menos essa é a minha opinião, é o que eu estou sentindo. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu vou concordar contigo em termos, mas, por exemplo, a indústria nacional, até não citar nomes, mas as duas primeiras grandes indústrias nacionais vindas da década de 70, elas são cópias fidedignas de uma outra grande empresa. E aí depois, quando copiava a cópia deles, eles ficavam ofendidos. Sabe? Então, muita calma. E uma coisa que eu percebo também é que hoje tem uma espécie de design propriamente dito, sei lá, o lançamento de um grande artista, sei lá, do Philip Stark da vida, uma coisa do gênero. E tem um design que eu acho que é a grande evolução do design, que ele chegou nas massas, né? Então, tem um produto que ele é feito para ganhar mercado. Então, eu não sei nem como posicionar nessa questão do design, nesse ponto, mas a gente tem produtos de design que são de massa, que eles vão acabar sendo copiados, tem os mais segmentados, menos segmentados, mas apesar de talvez ser um caminho meio errado, ele está evoluindo, o design está evoluindo em si. E a contratação do design nacional, aí, eu estou fechado contigo, porque a gente sofre de uma coisa, tipo, que o gramado do vizinho é sempre mais verde que o nosso, né? E é mentira, não é mesmo? É mentira. Eu só queria fazer uma colocação aqui rápida. Eu vejo de uma forma muito positiva a globalização. Eu acho um terror você ter um selo de qualidade europeu que não atende aqui, então você cria reservas de mercado, você tem um plug de tomada que tem 3 tipos, isso aumenta o custo dos produtos, dificulta a produção em escala, todo esse processo do importador, do distribuidor, da revenda, do consumidor final que não consegue enfiar aquele plug. Então, eu vejo de uma forma muito positiva uma normatização internacional. Eu entendo esses pontos que vocês estão colocando. E eu queria passar a palavra para o Hugo, que é uma pessoa muito querida, que tem um ponto de vista que é interessante. Queria que você falasse um pouquinho, Hugo. Bom, eu não conheço todo mundo que está aqui, então é interessante ouvir a Maíra falando, embora eu não faça ideia de quem ela seja, nem com quem ela trabalha. Então, acho que é legal a gente se apresentar aqui. Eu sou o Hugo, eu comecei a trabalhar com iluminação em 2001 com o Maneco Kinderé, depois trabalhei com o Nils, e depois eu trabalhei na Lalamp, depois na Spectra, eu montei meu escritório de arquitetura que faz projeto de iluminação desde 2004.
Eu estou chegando em torno de 400 projetos atualmente, pelas contas aqui que eu fiz, em diferentes estados do Brasil, e o que eu mais fiz é projeto de iluminação residencial, até hoje seguido de bares e restaurantes, entre museu, shopping, etc. Eu usei a 5413, obviamente, na maior parte da minha carreira, e quando passou para a 8995, eu passei a usar a 8995. Entretanto, a 8995 não estabelece, não aborda a iluminação residencial. E por mais que a Silvia diga, mas você tem que analisar ali quanto que dá para traduzir ou dá para interpretar. Claro que dá para interpretar, só que como a própria Silvia disse, parte das pessoas, e eu discordo de cara em dizer que todo mundo é preguiçoso, parte das pessoas é preguiçosa. Talvez seja a maioria, acho até que é a maioria. E a maioria vai olhar e vai procurar residencial, e ao não encontrar, vai na 5413. E na minha visão racional, bom, eu não uso norma para fazer projeto residencial, porque eu já tenho uma boa experiência, uma experiência pequenininha, né? Mas as pessoas vão procurar a 5413. Então, vocês podem espernear, chorar, reclamar, chamar a mãe, mas as pessoas vão usar a 5413 para se orientar para fazer iluminação residencial, porque lá está escrito sala de estar, cozinha e sala de jantar. E quem estava revisando a norma 8995 deu mole de não colocar um parágrafo ali, ó, residencial. É isso. E aí agora pode reclamar. Eu acho que essa é uma fala que você incentiva a ilegalidade, tá, Hugo? Eu acho que você está totalmente errado, porque eu acho que as pessoas têm que saber interpretar texto, sim. Dá sua opinião, Maíra, por favor. Deixa eu só terminar aqui. Então, a respeito de interpretar texto, você está exigindo pra caramba da população que a maioria não sabe nem ler e escrever. Nem todo mundo que chega na universidade teve uma boa formação de português e de interpretação de texto. Inclusive, uma parte da população chega às universidades por cota. Você sabe disso. Então, são pessoas que não têm uma formação de interpretação de texto. Não custava, na minha opinião. Mas, Hugo, você que é um cara bem informado, eu estou dizendo que a norma não funciona, então é uma falta de interpretação de texto. Você está falando de quem é cotista, mas você mesmo não sabe ler a norma. Não é por aí. Legal. De novo, você me ofendeu da mesma maneira que no outro dia. Eu não vou responder. Você está ofendendo as pessoas, Hugo. Você não pode ficar falando que a pessoa é mal formada porque ela tem cota. Eu quero aproveitar perguntinhas aqui no chat. A gente está falando de norma técnica de legalidades. Eu entendo muito bem os dois lados. Vou me apresentar para acalmar os ânimos. Também. Eu vou me apresentar, eu sou a Maíra, eu sou de um grupo de acompanhamento de normas técnicas, então essas discussões são normais na minha convivência, só que é da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Então a gente lida com todas as normas que fazem parte do setor da construção civil, então são mais ou menos 2.500 normas. Então, da discussão de vocês, o que eu entendo? Que os dois têm razão, têm seus pontos de vista. A norma, ela precisa ser clara, sim. Lógico que a pessoa tem que ler a norma, porque também muita gente fala assim, mas a figura tem que ser mais clara, tem que trazer toda a informação que tem no texto, que é uma discussão que está muito na minha pauta agora com a 9050, com a emenda da 9050. Que é uma norma de acessibilidade, que tirou-se informações das figuras, só que a informação está no texto. Só que a pessoa tem que procurar no texto aquela informação. Mas no caso de você, eu entendi que o Hugo fala sobre, até quando eu li o nome do que se tratava a norma, eu fiquei confusa também, porque a própria BNT não coloca ali na descrição do que se trata, né, que trata das residências também. Isso é importante também. Só que as normas estão em evolução. As normas internacionais, eu não sei como é que funciona. Errata, por exemplo, porque eu, particularmente, o comitê que eu trabalho, o CB02, que é da construção civil,
não trabalha com tantas normas internacionais. Na maioria das vezes a gente pega parte e inclui no texto. Ou então se inspira numa norma internacional. Mas, assim, caberia, por exemplo, se o texto não tá claro, uma errata, por exemplo. Pedir uma errata ao texto para inserir uma frase que seja. Isso não requer muita coisa, requer que uma associação, um comitê pedisse isso e levasse a proposta à BNT. Só que, como é uma norma internacional, acho que tem que levar ao comitê internacional. O comitê espelho leva ao comitê internacional ou espera a próxima revisão, que deve estar perto, né, Silvia? Porque é de 2013. Eu acho que eu tenho até uma sugestão melhor. Se eu pegar a Nick Gomes, em um dia a gente faz uma norma de iluminação residencial, e em uma semana a gente coloca para consulta pública. Eu acho que vai ficar mais fácil do que... Eu ia falar que... Eu ia falar... Rapidinho. Eu queria que vocês se apresentassem, agradecer tanta gente que está aí, se apresente, e depois a gente passa para os outros se apresentarem também, mas... Bom, obrigada, Alberto, por ter chamado primeiro. Meu nome é Nick, eu sou Nicole, eu sou arquiteta também, trabalho com iluminação profissionalmente faz 12, 13 anos. Também faço mais residencial, mas faço corporativo, enfim, todo tipo de projeto, mas eu faço mais residencial também, acho que todo mundo, né, acaba fazendo mais residencial. E, enfim, também, assim, eu entendo o que o Hugo quer dizer, e eu também entendo o lado da Silvia. Eu acho que como a gente acaba tendo bastante contato com arquitetos, nessa questão de mídias sociais, e tem a questão do curso também, eu acabo recebendo umas perguntas, assim, muito básicas. Principalmente de zero preconceito, sem nada, mas eu vejo que a formação é muito deficiente, principalmente de pessoas que não são de São Paulo. As faculdades são o ensino mesmo é muito deficiente. Então, assim, umas perguntas do tipo, como que faz para instalar um embutido no forro de gesso, sabe? Pô, de uma pessoa que é arquiteta formada, você espera que a pessoa saiba o mínimo, e eles não sabem. Então, esperar que as pessoas saibam qual é o mínimo de iluminância num residencial, a pessoa não vai saber. Para a gente é muito fácil ter esse feeling, saber essa quantidade de luz e tal, mas para eles não é. Principalmente para quem está começando, tem que ter uma base, sabe? Então, é isso que eles perguntam. Quanto tem que ter de luz aqui? Quanto tem que ter de luz ali? Você vai responder o quê? Não tem na norma. Você responde o quê, sabe? Então, sim, não tem na norma, a pessoa vai procurar em algum lugar, né? E eu entendo o que o Hugo quer dizer e é complicado, é bem complicado. E aí, se tivesse alguma coisa, alguma referência, seria muito melhor para a gente ensinar, para a gente passar para as pessoas, para os arquitetos também terem isso para fazer o projeto, porque realmente para a gente é muito mais fácil, você já sabe como projetar, como fazer, o que vai bem, o que não vai, mas quem não faz projeto e está começando a fazer, não tem essa noção, né? A norma ajudaria nesse sentido, né? Ajudaria super. Por favor, fale. Eu posso só completar 2 pontos. É porque eu vi ali no chat sobre essa questão de norma técnica ser lei ou não. A norma técnica, ela não é uma lei. Ela, em alguns países, ela não é obrigatória. Só que o nosso Código de Defesa do Consumidor obriga o uso de normas técnicas, porque fala lá que é proibido colocar no mercado produto ou serviço fora de conformidade técnica e fora da conformidade técnica de normas técnicas ABNT. E aí depois eu expliquei do decreto, que agora fala que, não tendo uma norma ABNT atualizada para a tecnologia vigente, pode-se e deve-se adotar uma norma internacional. Com isso, a ABNT está trazendo cada vez mais normas internacionais para o seu escopo. Então, a gente tem que estar preparado para fazer essa adoção corretamente, para que nosso mercado também não seja prejudicado,
que não seja pego de surpresa, alguma coisa desse tipo. Outra coisa é sobre a 5413, o Hugo falou que vai ter gente que vai usar, mas aí a gente precisa cada vez mais falar que não pode, porque ela foi cancelada. Se for consultada na ABNT, ela está como cancelada. Nem o texto dela existe mais disponível, só para quem comprou, é lógico. Mas, assim, isso é muito perigoso. E se tratando de produtos, outras normas, mais perigoso ainda, né? Porque norma de segurança, tudo, né? Mas são essas colocações que eu queria fazer. Muito legal. Deixa eu só passar umas coisinhas. Eu vi que o Hugo está com a mão levantada, vou passar a mão para você. Quem quiser falar, é só apertar aqui no aplicativo. Quem puder acompanhar também pelo YouTube, tem um monte de pergunta legal e achar que pode trazer respostas, por favor. Vou passar a palavra para você, Hugo, e aí no final já escolhe alguém para se apresentar, que tem um monte de gente extremamente fera aqui que pode contribuir muito, e aí no final essa pessoa já passa para outro e já passa para outro. Por favor, Hugo. Bom, tem duas perguntas. A primeira é, quando você não cumprir a lei, você responde de alguma maneira, né? Então, se a norma ela pode servir como lei, o que acontece se você não cumprir a norma, por exemplo? Se você faz um projeto de um restaurante e você está com a quantidade de luz abaixo da norma, ou de um edifício institucional, da nova sede do IBAN, e lá foi um medidor do Ministério do Trabalho, um fiscal do Ministério do Trabalho, e constata que está com menos quantidade de luz. Essa é a primeira pergunta. Qual é a implicação legal que aconteceria com essa pessoa que respondeu pelo projeto? A segunda pergunta é um questionamento. A norma 5413, bom, a norma 5413, ela estabelecia quantidade de luz mínima e quantidade de luz máxima para usar em cada área. E eu, como profissional, vejo isso como essencial, por questão de contraste e uniformidade, tá? Então, se o olho humano trabalha com muito contraste, isso é ruim para o olho humano. E a Silvia até falou no grupo, isso aí tem uma tabela de contraste, eu pedi gentilmente que ela desse um print e botasse no grupo, ela não colocou, né? Eu não consegui achar, fui consultar o Daniel Feldman, que sabe pra cacete, também não achou. Então, eu queria saber, queria apontar essa outra falha, vamos dizer assim, da norma 8995, porque ela não estabelece limite de quantidade de luz. E eu já conversei isso com a Silvia, que é minha amiga, outro dia mentira. Uma vez eu perguntei para ela, ela falou, não precisa de limite de quantidade de luz, porque se você tiver de costas para o sol, num dia de luz, que tem 60 mil lux, não te ofusca em nada. Beleza, não foi isso que eu falei para você. Eu falei para você que o limite é o índice de ofuscamento. A gente tem o índice de ofuscamento que limita a quantidade de luz que você coloca. Então, você pode botar quanta luz você quiser, desde que você não ultrapasse o índice de ofuscamento que a norma estabelece. Sim, mas tem... E o nível de proporção? Não tem isso na norma que você citou? Tem. Eu acho que vocês não sabem ler a norma. Eu acho assim que se eu tiver que parar entre lavar roupa, cozinhar, cuidar de filho, trabalhar, ainda vou ter que arrumar para os machos, entendeu? Que não sabem ler a norma, os índices, porque eles têm preguiça de olhar, pelo amor de Deus, vocês têm que pegar e ler a norma, não é possível. Mas tem sim, senhora, é uma tabela de contrastes onde diz a quantidade que você pode colocar de mudanças. Eu vou procurar a tabelinha na norma. Vou aproveitar. Aqui a gente volta, e isso é um ponto importante. Vamos são esses dois pontos para as pessoas. Pronto, são esses dois pontos. Para o pessoal ficar até o final da live. Vocês querem saber? Responde até o final da live. A pergunta aqui, jogar para o Rodrigo Assis, que está rindo aí para se apresentar. Já achei aqui, ó. Tá vendo aqui? A tabelinha? Como é que eu vou fazer isso aqui? Não, tem uma tabelinha de ofuscamento. Fica na página 5. Na página 5 da ISO, tem uma tabelinha, que é a iluminância da tarefa e a iluminância do entorno imediato. Até isso a norma tem. Ela tem tudo. Só precisa abrir a norma e ler e interpretar. Ou fazer o curso da Silvia da BNT, porque eu sou instrutora da BNT, e aí faz o curso lá, eu dou tudo mastigadinho. Vamos lá, vamos ver quem tem aqui na live. Rodrigo, você vai. Mas, na verdade, assim, justamente esse é o ponto, não aborda residencial, então é natural que as pessoas se dirijam à norma antiga.
de novo, eu vou concluir que... Não pode, está cancelada a norma antiga, está cancelada. Não é para usar a norma antiga, porque ela está cancelada. Beijo para vocês aí. Vamos devagar, vamos se apresentar, vamos se conhecer. Tem tanta gente bacana. Seja bem-vindo, Rodrigo. Olá, gente, tudo jóia? Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, algumas pessoas aqui eu estou conhecendo aqui agora. Aqui, alguns já trabalham, já tenho um convívio e tudo mais, alguns já conheço pessoalmente, outros conheço pela internet. Então, assim, vou só me apresentar inicialmente. Meu nome é Rodrigo Assis, mas muitos me conhecem pelo meu apelido, que é Horse, né? E, diferentemente das pessoas que falaram até agora aqui na live, como colega que eu divido, que está aqui na sala com a gente, que é o Valmir Pérez, a minha área de atuação é cênica, né? É teatral, é show, é eventos efêmeros. Então, eu estou na área desde 1996. Comecei mais no sistema analógico, depois passei para o digital para trabalhar. Mas hoje também eu dou aula, faço curso e converso sobre a questão da iluminação. A questão da norma 8595, eu vejo uma questão que parte também um pouco dos alunos que saem de uma graduação. As graduações que você tem hoje de arquitetura, design de exteriores, engenharia, o que for, eles não aprofundam tanto na área de iluminação. A maioria das pessoas que saem da faculdade, de uma graduação de arquitetura e design de exteriores, eles querem ir atrás, por exemplo, eu quero me focar o meu trabalho na área de interiores, na área de algum ambiente de interior, né? Uma casa, uma residência, um restaurante, um bar, o que for. E onde que ele vai buscar isso primeiramente? Primeiramente, ele vai no santo Google. Vamos no Google procurar onde é que eu vou conseguir alguma coisa de iluminação de interiores. Onde que vai estar me dar essa informação? E como você tem a antiga norma, que lá já tinha um campo falando de iluminação de interiores, claro que todo mundo, quando sai de uma graduação e vai pesquisar no Google, ele se depara, pode ser que a primeira coisa que ele vai se deparar é com essa norma. Porque essa norma ainda está no Google, né? Aquela coisa. Caiu no Google, ficou para o resto da vida. Está no mundo, está na internet. Não tem como você apagar. Mesmo que você fale, gente, a norma 54 não funciona, não é para usar. Mas o Google não deixa. O Google vai deixar a norma viva para o resto da vida. Então, se um aluno ele sai de uma graduação com uma informação e ele vai buscar essa informação antes de ter um profissional, porque não é todo mundo que sai de um curso de graduação tendo pleno conhecimento das normas. Às vezes, as normas nem é citada dentro de um curso de graduação direito. Alunos, às vezes, nem sabem que existe uma norma para isso. Né? Eu conheço alunos que eu já dei aulas, dei palestras, que chegam até mim e não sabem que existe uma norma. Níveis de luminância na área de trabalho. Então, é comum isso. Então, sim, numa norma que você tem hoje nova, não tem um campo que especifica a iluminação de interiores, é normal. É normal os alunos, as pessoas ainda recorrerem à norma antiga. Porque não se tem um campo nesse sentido, não se tem um verbejo, não tem uma palavra. Então, eu estou falando que não é uma coisa assim, beleza, foi cancelado, então ótimo, vamos cancelar, vamos parar de usar. Mas tem eu vejo também como um pequeno déficit isso. Mesmo que você fale uma palavra, olha, isso aqui serve também para interiores. Se tivesse essa palavra interiores, eu falo também assim, porque assim, eu acho que, ao contrário das pessoas aí, a minha formação acadêmica é design de interiores, né? Então, assim, eu acho que tem um pequeno problema nesse sentido. Claro que a gente pode pegar e ler, só que é uma norma grande também no caso dos alunos. Quando sai da graduação, a gente está acostumado hoje pelos youtubers que você tem na vida, os canais que você tem na vida hoje, eles querem objetividade, gente. O pessoal que sai da faculdade querendo, olha, onde é que eu vou colocar uma par 38? Onde é que eu vou colocar uma par 36? Eles não querem pensar por que eu vou colocar uma par 36, mas eles querem saber aonde. Então, eles querem saber quanto que eu vou colocar na iluminação de interiores. Eles vão procurar onde tem essa informação. E vai aparecer isso. Bem, eu não vou me alongar muito aqui, não, só queria colocar mais esse ponto de vista. Não, Rodrigo, eu não me aguento, eu preciso falar, você tem toda a razão. Eu também sou youtuber e o pessoal quer receita de bolo, não quer estudar, não quer ler norma, nem sabe que existe a norma. E queria aproveitar para o pessoal que está nos assistindo também se inscrever no canal do Rodrigo Horse, que eu sou inscrito e é muito legal. Se inscreve aqui no Alunato. E próximo voluntário aí, tem tanta gente, Luciano, Carol Cioda, quem que vai se pronunciar aí? Antes disso, deixa eu só colocar uma coisa que o Hugo fez. A primeira pergunta do Hugo, a Maíra tinha, acho que, já respondido anteriormente, mas eu acho que o Hugo não estava ainda no grupo, que é a questão de, assim, quais, assim... o que acontece se eu não seguir a lei, né, Maíra? Você falou, inclusive, sobre a questão da lei de proteção ao consumidor. Então, ficou essa resposta para o Hugo aí. Eu acho que seria legal você colocar isso novamente, se possível. Não, vamos então passar para a Maíra, eu acho também muito importante isso. Quem vai
verificar o cumprimento, no caso da Lei de Defesa do Consumidor, vai ser o próprio consumidor. Então, e ele vai procurar o PROCON, no caso, que vai atender essa reclamação. Agora, tem outras situações. Para essa norma específica, eu não sei se tem um regulamento, Silvia. Não é da minha área, desculpe, né? Eu não trato especificamente com isso. Porque se, por exemplo, saúde e segurança no trabalho, a gente tem regulamentos, NR18, né? Que aí torna obrigatória aquela lei e tem quem faça fiscalização, né? Tem certificados também, que aí são certificados de produtos de iluminação, aí seria quem que ia checar denúncias, por exemplo, para o Inmetro, e aí o Inmetro ia checar se a certificação, se aquele produto sem certificação está sendo vendido, ele teria que ser recolhido. Agora, no caso dessa norma específica, eu não sei, Silvia, não sei se você tem conhecimento de algum regulamento, né? Aí eu passo a palavra para a Silvia. Tem dois, tem a NR10, né, que ela remete ao uso da 8995-1 e a 5410, que é uma outra norma muito importante que o pessoal parece que falta na aula, que é a norma de instalações de baixa voltagem, que é para evitar o choque elétrico. Então, questão de tomada, questão de conduíte, que tipo de instalação você faz, uso de conectores IP. Então, assim, você tem que tomar alguns cuidados com as instalações para ninguém ter um contato vivo. Então, é uma delas. Então, NR10 é lei. Então, assim, é uma norma regulamentadora, né? E a gente também tem a norma de higiene ocupacional, que é NHO11, que também ela tem... Mas então, ela remete ao uso 8935-1 e tem lá os parâmetros que o fiscal precisa levantar. Fale. Desculpa. Não, eu estou pensando assim, no caso de um acidente de trabalho dentro de um chão de fábrica, ou então dentro de uma cozinha de um restaurante, onde, por exemplo, o juiz vai solicitar que um profissional faça a medição da quantidade de iluminância do local. Isso pode acarretar também um processo sobre o profissional que fez o projeto, tá correto? É o processo, sim. Primeiro que tem o contrato também, né? O contrato, ele já tem que dizer, né, as normas que o contratante vai exigir do seu fornecedor. Então, esse na justiça. Então, deu um probleminha aqui no Zoom, achei que ia cair. Então, tem a força contratual, mas isso tudo vai ser na justiça. Você tem como provar... o fornecedor vai ter que provar quem fez. Fornecedor não é só de produto, né? Quem fez o projeto, por exemplo, vai ter que provar que seguiu as normas técnicas. Se não seguiu, o que ele fez, né? Tem qualidade compatível com a norma técnica, o que ele produziu? Então, ele vai ter que provar que o projeto dele está adequado. Se vocês me permitem aqui, até cumprindo aqui o que o Roberto pediu para me apresentar, eu sou o Eduardo Becker, eu sou titular do ateliê de iluminação. No escritório tem 16 anos, eu tenho mais de 1.000 projetos realizados, mais de 4 milhões de metros quadrados projetados em todos os estados do Brasil. E eu, na realidade, eu faço poucas residências, só selecionadas. Eu faço muito hospital, shopping, eu faço praticamente tudo. Agora há pouco eu entreguei um trabalho para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, onde tinham todas essas relações de medição, todas as relações de graus de ofuscamento, de luz de perímetro da central, que realmente estão na norma, Silvia. Eu já fiz alguns projetos para a Companhia Paulista de Força e Luz, até para a ONS eu fiz projetos de iluminação. Então, eu queria dizer uma coisa sobre a norma, tá? E uma coisa sobre o que está acontecendo com as mídias. A norma, ela é um norte.
Ela é um norte e ela tem que ser cumprida, o mínimo, né? Tipo, a norma é aquilo. E fora isso, ela pode ser absolutamente questionada. Se ela diz que tem 500 lux, não adianta eu querer dizer que é 250, não é isso. Mas, por exemplo, uma vez eu estava na Philips, na Holanda, eles tinham vários espaços separados, com a mesma arquitetura, e tu ia andando. Aí, lá pela Santos chegou à conclusão, a norma era 500, que o melhor era 700 com 3.000 carros. Tá? Então, uma coisa é o que tu mede, a outra coisa é o que tu percebe. Isso não. Até em consideração aqui a NIC, a gente está se conhecendo agora, né? Essa questão da universidade, a questão de São Paulo, com devido respeito, assim, isso não é real, tá? Até porque, como eu viajo o Brasil todo com projetos, eu lido com todos os tipos de profissionais. Eu tenho um escritório em São Paulo também, tem vários projetos rolando aí. E tem uma coisa que é básica do ser humano, que é assim, quem tem a vontade tem a metade. Se eu pegar um aluno do RAI, que até tem aparecido na TV agora, que com essa questão de pandemia, até apareceu um menininho do Rio Grande do Sul, que o pai montou um negócio, uma tenda de plástico lá no meio da roça para pegar a internet para ele estudar. Então, quem tem vontade tem a metade. Isso é um ponto. Tá? A questão que eu mais vejo agora, nessas questões das mídias, e que eu acho fantástico, talvez essa, não uma geração em relação à idade, mas essa geração que está, digamos assim, andando sobre a Terra e que está convivendo com as mídias, ela é uma geração muito mais colaborativa. Ela tem uma ansiedade natural por informação, porque a gente é bombardeado. Se tu fizer um super post no Instagram, ele vai durar 6 horas, sei lá, porque aí já veio outro e tal, etc. Então, surgiram algumas coisas midiáticas, né? Achei muito engraçado de alguém se declarar rei, aquilo foi realmente muito engraçado, mas era um regime parlamentarista, tipo, ele é só uma figura decorativa, porque aquilo não é real, sabe? Tem pelo menos uns 20 para ser educado na frente, então não é assim. O que acontece é que tem uma questão da internet, da agilidade, de várias coisas, desde Netflix, sabe, tudo just in time e tudo na palma da mão, num celular. Então tem agilidade. Então, dentro disso, o que está acontecendo é que algumas pessoas falam a língua desses jovens, principalmente jovens que estão muito ansiosos por ter muito sucesso na carreira. Eu fiz uma live semana passada e estava conversando com um rapaz e tal, um jovem talento de lighting designer aí, e ele estava falando assim, cara, não sei o que, eu não gosto muito de citar. Ele falou, pô, o cara aquele e tal, eu disse, pô, teria curiosidade de conhecer o cara, sabe? Porque eu entendo que ele pensa diferente a carreira do que a gente. Não estou falando de conteúdo, ele pensa a carreira diferente da gente. Aí ele ficou, pá, imagina tu conversando com o cara, não sei o quê. Aí eu percebi, sabe, que o maior valor daquele profissional, e eu acho isso super importante, é que ele despertou nas pessoas, numa nova geração, a possibilidade, tipo, pô, eu também posso conseguir, eu sou um cara jovem, não sabia nada e fui alçado via Instagram, sabe, aos píncaros da glória, como diria meu avô, sabe? Então, isso tem um valor. Agora, o que a gente precisa fazer com esse passo que foi importante é mostrar que não tem como tu comprar tempo em prateleira. Não existe, sabe? A carreira, ela demanda o tempo, sabe? É um processo de maturação, leva tempo, e é um processo contínuo. Então, esse cara que teve essa experiência agora, eu acho super bom para a profissão, porque o cara fala para não sei quantas pessoas sobre lighting design, sobre lighting design, é maravilhoso. Fica à vontade, então, viu? Se você quiser explicar melhor para quem talvez não esteja entendendo, pode falar com todas as letras. O espaço é teu, você que manda. Não, eu tô de boa, porque realmente ele até não me incomoda, sendo extremamente franco, não atinge. A gente tem vários excelentes projetistas no Brasil, vários, muitos. E aqui eu posso falar, não sei se outros aqui têm, eu não controlo isso, mas eu julgo pro Dark Awards já faz uns 3 anos, vou julgar o 4º ano agora. E eu julgo projetos de iluminação
ao redor do mundo. Tipo, eu já joguei projetos de iluminação de mais de 30 países diferentes, sabe? De ver coisas. Tipo, eu joguei o projeto do Dan Skira, né? Tipo, não vai botar no cara, né? Tipo, e várias coisas, assim. Então, tu vê que tem vários... a nível mundial, a gente é super bem colocado, sabe? E tem pouca participação de brasileiro nisso, muito pouca. Então, a gente tem um pouco de síndrome de cachorro de vira-lata, então talvez a gente corra para uma coisa que seja mais fácil. Então, o Brasil tem grandes qualidades. Eu podia citar 20, assim, fácil. Ele é mal estruturado na indústria, ainda é. A indústria evoluiu muito desde que eu estou no mercado. Já fazem 21 anos que eu trabalho só com iluminação, 16 que eu tenho no escritório. A indústria evoluiu muito. As normas ainda são cópias realmente da Europa, e eu acho que faz todo sentido, e vai continuar fazendo todo sentido por muito tempo, por uma questão de estruturação. Lembrando que não muito tempo atrás, o Inmetro não conseguia andar com os processos de certificação dele, porque as luminárias não cabiam no equipamento que eles tinham. Tinha fila, tipo, é uma coisa absurda. E tu não conseguia pegar o teu equipamento que tu estava fabricando e tu mandar fazer essa homologação nos Estados Unidos ou na Europa. Porque não era no Brasil, porque afinal, o Brasil é bem melhor. Então tem umas coisas de jirico, sabe? Então tem umas coisas que coisa do Brasil. Então a gente está num processo de maturação. Uma outra coisa que eu não entendo... Só para a gente equilibrar o tempo, a gente tem 7 minutinhos, mas conclui aqui. Tá, até para concluir, assim, no Brasil muito se ouve que o Brasil é um país jovem. Tem 500 anos menos que todo mundo. Cara, daqui a 500 anos a gente vai continuar tendo 500 anos menos que todo mundo. Então, isso não pode servir de exemplo. Entende? Então, na realidade, a grosso modo, é isso que eu gostaria de falar. Assim. Show de bola. Para esclarecer... Luciano, a gente... Não, pode falar. Só para... Talvez eu não me expressei bem. Eu penso, na verdade, que as universidades deveriam dar mais importância para a luminotécnica. E isso também, São Paulo, eu vejo essa deficiência... Mesmo na minha faculdade que eu fiz, no Mackenzie, enfim, Brasil todo, não criticando nenhum estado, nenhuma área do Brasil, nem nada, eu só penso que deveria dar mais importância e a gente não precisar ter que fazer uma especialização para ter uma formação tão mais profunda e por ser uma disciplina tão importante para a valorização da arquitetura, de interiores e tal. Eu vejo essa deficiência na formação dos arquitetos. E na minha também foi uma deficiência. Tive que estudar fora, tive que fazer vários cursos de especialização. Acho que todo mundo aqui, na verdade, né? Então, por isso que eu falei que é uma deficiência. E eu vejo cada vez mais essa deficiência. Cada vez que acho que eu estudo mais e tal, eu vejo como é uma deficiência. Isso que eu quis dizer. E sem nenhuma crítica pontual, assim, e essa faculdade é melhor que a outra... porque eu acho que toda faculdade tem seu ponto positivo e negativo, até na minha faculdade eu vejo alguns pontos negativos, e eu sou super crítica, e sem nenhuma crítica, assim, pessoal, pontual, nem nada, só para deixar claro que não foi nenhuma crítica pessoal, assim, nem pontual, nem no estado, mesmo porque eu gosto de todos os estados, viajo e tal. Uma coisa que eu queria... Fala, Alberto. Não, aproveitar um ganchozinho. Eu acho super legal a gente discutir sobre a qualidade do ensino e da iluminação. Acho que isso é um ponto muito frágil e que tem muito a se discutir. Já aproveito para convidar você que está assistindo quarta-feira que vem às 14 horas, link aberto para quem quiser falar. E, por favor. Tem uma pergunta aqui no chat do YouTube que eu achei bem interessante, que acho que a gente deveria talvez falar. Como estudante, eu vou ler a pergunta e eu vou... Só responder, e aí, como estudante, vi alguns vídeos onde ele diz que não usa norma, que dá para fazer um projeto basicamente no suposto conhecimento pelo achismo. Bom, iluminação não é achismo, é uma disciplina super técnica, calculada, então não tem essa de achismo, né? Você tem que calcular, tem que ser super técnica. Se fosse um achismo, não teria norma, né? Para começar por aí. E não teria cálculo também. Né? Segundo ponto. E não teria qualidade. Então, não tem essa de achismo. E não teria qualidade também. Não teria qualidade, exato.
Então, não tem essa de... Tem um vídeo aí no YouTube que ele fala que usa a norma eventualmente. Que ele... exato. E outra, teria a receita de bolo. Sempre falo também, não existe receita de bolo. Você sempre tem que analisar o projeto, ver caso a caso, tem que fazer o cálculo. Enfim, quem vende isso não deve nem ser levado a sério. Eu nem acho que deve ser discutido isso, essa pessoa, enfim. Acho que a gente pode ir por um outro lado. Deve ser o amigo do Hugo. Eu acho que a gente tem que entender a iluminação, entender a luz, e quando você começa a entender a iluminação, entender a luz, você começa a ver com outros olhos, e aí você vê que não tem nada disso, né? Eu acho que para as pessoas que não têm o conhecimento, sim, você pode fazer pelo achismo, mas quando você começa a entender, você já nem dá muita importância para esse tipo de observação. A Silvia, acho que queria falar. O Hugo está com a mão levantada, vamos só respeitando a ordem, gente, dá para apertar aqui pelo próprio Zoom, o linkzinho da mão, e aí vai passar... Estou até nervosa com essas coisas. Bom, eu acho que quem afirma na internet ou fora dela que você não precisa de norma e não precisa de fazer cálculo nenhum para fazer projeto de iluminação é o mesmo que afirmar que você não precisa fazer cálculo para fazer um projeto de estrutura, né? Então, assim, existe uma proporção que é a proporção adequada de quantidade de ferro, de cimento e de brita para fazer uma estrutura. Mas você não precisa seguir a norma, não. Pode ir ali no teu bom senso e na tua experiência que vai dar certo. É tão absurdo quanto isso. Ou você não precisa estudar cardiologia e medicina e fazer especialização para você operar. Basta ir na minha dica aqui. É tão falacioso, cara, primeira vez que eu uso essa palavra. É tão falacioso, tão mentiroso quanto seria afirmar dessa maneira. E eu, de verdade, nem cito nomes, nem cito o nome, mas, assim, eu tenho apenas pena da pessoa, e mais pena ainda, e aí eu tenho pena mesmo, de quem algum dia comprou o curso da pessoa. E só para deixar claro, eu não sou contra a norma, e o Alberto me convidou aqui para participar, justamente porque eu uso a norma, e porque as pessoas me perguntam, aonde eu vejo? Como que eu vejo do residencial? Aí eu falo, olha, a atual é a 8995, a outra não vale mais, né? A atual é a 8995. Mas não tem residencial. O que eu faço? Eu achei 5413 no Google, como o Rodrigo bem falou. E aí não tem como eu tirar da pessoa. É tipo um nude. Vazou um nude teu? Cara, aproveita a fama. É isso que você tem que fazer. Porque não adianta você correr atrás de recuperar, porque já está na internet, já foi, não tem volta. Então, de novo, eu vou dizer assim, que a Nick tá dando risada, mas é isso, cara. Aproveita e vira famoso. Torcendo para o negócio ser bom, né? Mas então, assim... na minha opinião, deu mole, de verdade, deu mole quem estava envolvido na revisão da 8995. Algum profissional, o Isaac uma vez me falou, quem revisou basicamente traduziu. E, enfim, não sei se ele me falou isso na ocasião do prêmio Abilux, que, aliás, eu ganhei 4 prêmios no mesmo ano. Cumprindo a norma. Inclusive, a norma de eficiência energética no nível lá do selo Procel, que a gente consultou para apresentar lá, enfim. Então, não sou contra a norma, só eu tento entender quem fala, olha, mas eu fui e achei a 5413. Então, eu acho que sim, a 8995, na próxima revisão, deveria incorporar luz residencial. De preferência com pessoas de projeto, né, para dar a opinião dela. Hugo, mas eu pelo seu ponto de vista... Peraí, Valmir, que a Silvia estava levantando a mão, mas passa para você. Encerra, já deu 3 horas. E obrigado a todo mundo aí que participou. Quarta-feira que vem às 14 estamos aí, mas vamos lá, Silvia. Deixa eu corrigir só, porque assim, ficam falando que o Brasil copiou, a gente não copiou nada, tinha mais de 50 profissionais luminotécnicos fazendo a discussão dessa norma. Nós adotamos uma norma internacional por entender que é necessário que o Brasil tenha o mesmo nível de projeto que a Europa. Então, se você tem um escritório aqui no Brasil, por exemplo, Mônica Lobo, que faz um projeto com Calatrava, ela pode vender o projeto dela para qualquer lugar da Europa, porque a gente utiliza a mesma norma que eles. Então, o Brasil não copiou nada, assim... Foi feita uma votação e decidimos adotar a norma europeia. Foi isso que aconteceu. Não foi cópia. Então, assim, muita gente trabalhou,
Muita gente colaborou, técnicos colaboraram, entendeu? E tem lá nível de banheiro, gente, 200 lux no piso, qualquer dificuldade, sala de aula, escritório, 500 lux na mesa de trabalho. Que diferença faz esse escritório está na sua casa ou esse escritório está num lugar que seja público, entendeu? É um escritório, então as pessoas têm que aprender a interpretar texto, sim. Fala, Valmir. Então, eu acho que a Maíra também tocou num assunto bastante interessante. Eu não sei se é de conhecimento das pessoas aqui, eu particularmente não conheço, mas quando não existe uma norma brasileira, a gente pode usar uma norma internacional, não é isso, Maíra? Alguém conhece alguma norma internacional para ambiente residencial? E talvez seria o caso de utilizar essa norma internacional. Mas é justamente essa. Só que o entendimento, o que não ficou bom é a descrição dela na ABNT, né, que tem lá a descrição do que, para que é a norma, do que se trata a norma, né, do que se trata, e talvez uma introdução da norma, um parágrafo que seja lá, faltou. Talvez na próxima revisão, que deve acontecer em breve, da norma internacional, vale colocar esse parágrafo na adoção, para ser entendido, né, claramente. Mas, gente, todas as normas têm esses pontos que pegam, sabe? Por isso que a revisão tem que ser periódica e a melhoria constante. Textos perfeitos vocês não vão achar. Então, é válida essa discussão, essa divulgação. Eu falo muito o papel das entidades e associações para conscientizar os profissionais de normas técnicas, então, e participar na ABNT. Porque falar, às vezes, é mais fácil do que participar, porque participar é um trabalho árduo, ele é voluntário, e ele prega a representatividade. Mas se o profissional não se dispõe a participar, ele não vai ter o resultado que ele espera, porque vai ter outros interesses lá, talvez. Então, participar é importante. Obrigada, gente. Imagina, a Nick quer trazer umas perguntinhas, a gente precisa encerrar mesmo, lembrando que a discussão pode continuar semana que vem, podemos voltar com esse tema, podemos voltar com outro. Mário, eu quero te fazer um agradecimento de verdade por você ter vindo e já te pedir, quando a gente for falar da norma de iluminação pública, seria muito bom você estar aqui com a gente, se você puder. Vamos lá, Nick, vamos fechar, pode falar. A Adriana está perguntando se o cálculo método Lumens continua o mesmo para os demais ambientes comerciais. Sim, o cálculo é o mesmo, você calcula da mesma forma. O que eu entendo, assim, para ambientes residenciais, no caso, é que você consegue fazer uma relação com os ambientes de trabalho. Então, por exemplo, você pode trazer alguns valores para o residencial. Cozinha, você pode trazer 500 lux para o residencial. Tem banheiro, você pode trazer home office. Tem a área de trabalho, você traz também 500 lux para o residencial. Tem alguns valores da norma que eu costumo dizer que são ambientes mais técnicos, né? Que a gente tem no residencial, que você consegue trazer esses valores e aplicar no residencial. Sim, não tem sala de estar e tal, mas se você quiser, você escada 150 lux, exato, que também é uma questão de segurança. Não tem sala de estar, mas talvez você pode pegar uma recepção, né? Então, você consegue, não é o ideal, claro, mas, então você consegue trazer esses valores e aplicar no residencial e ter a iluminação necessária, a quantidade de lux necessária. E sim, o cálculo é o mesmo, você pode fazer à mão o método Lumens, ou você pode também usar o software, que a simulação acaba sendo um pouco mais real, ainda mais se você tem toda a questão de revestimentos e tal. Muito legal. Gente, dizendo que o comentário está correndo solto aqui no YouTube, esse vídeo vai ficar no ar, podem, de repente, os participantes que quiserem se trazer, porque a gente, como profissional, a gente não se aguenta, a gente precisa falar. Então, você tem lá aquelas perguntas, você pode responder, trazer conteúdo. Quem quiser participar, sempre link aberto, toda quarta-feira, às 2h. Obrigado mesmo, clica nessa lâmpadazinha para se inscrever no canal, e alguém tem mais alguma consideração, pode falar aí, senão eu já encerro. Então, muito obrigado a todos, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu encerrar a transmissão aqui. Pronto. Gente, valeu, viu?